Finalmente chegou a hora de falarmos sobre o terceiro e último volume da série de ônibus do Geoff Johns pelo Flash. Eu vou te explicar todos os detalhes dessa publicação, no que ele se diferencia dos outros dois, e não é só por ser o volume 3, e também você vai ter a oportunidade de adquirir este ônibus e os outros dois numa condição super especial. Vem comigo, coisa fofa, o programa tá demais. Salve galera, Shaila na área com mais um programa aqui do canal Bebê HQs, Assuntas, Quadrinhos, felicidade e alegria do gibizinho na sua vida aqui, ô coisa fofa. Já se inscreve aqui no canal, muito importante, hein? Olha, o YouTube cagueta vocês vêm aqui, assistem os vídeos e não se inscreve, é importante! É importante, nós estamos buscando a marca dos 30 mil seguidores aqui no canal. Tá pensando que é moleza isso aqui, meu filho? Não é brinquedo, não. Se inscreve aí, dá uma força aqui pro Shailão, vamos nessa então! Falar sobre este ônibus aqui, que na minha opinião, modesto opinião, é o mais bonito de todos, tá? Eu vou mostrar alguns detalhes para você aqui, externos, e depois eu vou mostrar, claro, né, um pouco da arte para você. E esse ônibus, ele tem uma particularidade em relação aos outros dois. Eu já vou te mostrar os outros dois, mas eu quero te mostrar alguns detalhes aqui primeiro, tá? Em relação a esse terceiro aqui, olha só. Você tem, olha que capa sensacional. Esse ônibus aqui, uma grande diferença que você já vê é que aqui não é o Wally West, né? Como nós vemos nos dois primeiros. Você não sabe quem é o Wally West? Calma que eu vou explicar detalhadamente até para quem não conhece nada do Flash, tá? Aqui é o Barry Allen. É o Barry Allen, olha só. Capa muito bonita. E também o encadernado, a capa do encadernado propriamente dito. É muito bonita, é muito bonita. Você vê ele aqui, ó, é o movimento dele se transformando. É o mesmo padrão, segue o mesmo padrão dos outros, né? Você vê o personagem se transformando e tal, em algum movimento, tá? Material realmente muito bonito. E nós temos aqui, neste trabalho, 880 páginas. Essa edição contém as edições originais de Final Crisis, Rogue's Revenge, de 1 a 3, The Flash Rebirth, de 1 a 6, Blackest Night, The Flash 1 a 3, The Flash, a nova série que começa em 2010, vai de 1 a 12, The Flash Secret Files and Origins, de 2010, 1, e o Flashpoint, de 1 a 5, em 880 páginas, que eu já te expliquei. Eu li para você aqui as edições originais porque é relevante para explicar como este ônibus se diferencia, ok? Mas a gente precisa fazer uma contextualização rapidona aqui, tá? Não é uma contextualização muito profunda não, tá? Pra te explicar de onde veio essa coisa do Barry Allen, Wally West e coisa e tal. É o seguinte, nós temos lá nos anos 60, nos anos 50 na realidade, a criação do Barry Allen. Esse Flash aí, esse aqui, ó, esse bonitão aí, roupa vermelha e tal. Porque lá nos anos 40 a gente teve o primeiro Flash, que era o Jay Garrick, ele havia sido tirado da cronologia DC, e a gente vai ter a criação do Barry Allen, tá? Eu não vou trazer maiores contextualizações, uma contextualização tão profunda para você nesse programa, porque eu vou fazer depois quando eu for falar sobre o Flash de Dois Mundos, tá? Vai ter em breve aqui no canal um programa sobre Flash de Dois Mundos, e aí eu vou contextualizar mais profundamente o que é o Jay Garrick, Era de Ouro e tal. Mas o Flash foi criado lá nos anos 50, ele inaugura um novo momento na DC, que é a chamada Era de Prata, e vai ser ele, né, que vai inaugurar o multiverso DC, né? Na verdade, se a gente for levar bem ao pé da letra, tem uma história bem antiga da Mulher Maravilha, bem antiga, que muita gente não sabe, mas tem uma história bem antiga da Mulher Maravilha, onde já aparece uma Mulher Maravilha alternativa e tal. Mas a rigor, o multiverso foi criado pelo Flash numa história ali, juntamente com o Jay Garrick, né? Eles acabam construindo essa ideia de Terra 1, Terra 2 e depois vão se multiplicando as terras do universo DC. Exatamente essa multiplicidade criou confusões cronológicas e tal, e em determinado momento a DC resolve que precisa organizar tudo, e isso vai acontecer com o grande clássico Crise nas Infinitas Terras, né? Editorialmente falando, Crise nas Infinitas Terras era para reorganizar o universo DC. E na prática isso fez com que o Barry Allen desaparecesse do universo DC. Não vou te contar como, caso você não tenha lido, mas isso já é antigo, as pessoas já falaram disso bastante, né? Crise nas Infinitas Terras é um quadrinho que tem aí mais de 30 anos, né? 30 e tantos anos já. Então é sabido que o Flash, Barry Allen, desaparece na Crise nas Infinitas Terras e por muito tempo considerou-se que ele estava fora da cronologia DC e quem assumiu o manto dele foi o Wally West, que era o Kid Flash, né? Ele tinha também recebido os poderes,
ali, né, de Flash também, e aí ele vai atuar como sidekick, né, como ajudante do Barry Allen. Quando o Barry Allen desaparece, então o Wally West vai assumir o manto. Esse tipo de coisa, esse tipo de história, você pode observar, você pode acompanhar aqui, ó, na saga do Flash. É uma edição que está sendo publicada pela editora Panini. Esse aqui é o primeiro volume, saiu faz pouquinho tempo. Dá tempo de você colecionar isso aqui, tá? Aqui a gente vê justamente o momento do Wally West contando, né? Esse quadro que ele vai rememorar todo o momento em que ele era o Kid Flash, né? Ele usava primeiro um uniforme parecido com o do Flash, igual ao do Flash, só que num tamanho reduzido, claro, né? Ele ainda era bem pequeno, ainda adolescente. Depois ele vai usar esse outro uniforme aqui e posteriormente ele vai realmente usar o uniforme do Flash, ele vai assumir esse manto. O Geoff Johns, que é um escritor que tem como característica revitalizar algumas franquias, ele foi ganhando essa capacidade ao longo do tempo, ele foi mostrar isso justamente em 2 títulos, né? Ele foi ficando conhecido como esse cara que revitaliza títulos de super-heróis por conta de 2 títulos especificamente, um deles justamente o Flash. Então nós tivemos aqui no Brasil a publicação do primeiro ônibus contendo a fase do Geoff Johns à frente do título, tá? Eu cheguei aqui fazer resenha, tem resenha aqui no canal desse primeiro volume, ok? E depois também nós tivemos a sequência desse material com o Geoff Johns nesse segundo momento, nesse segundo ônibus aqui, né, já avançando com as histórias do Wally West, conectando essas histórias com outras sagas do universo DC. Então você vai ver aqui, por exemplo, conexões com sagas como Crise de Identidade, ok? Por exemplo, como Crise de Identidade. E a gente vê aqui um aprofundamento do drama, das situações mais complicadas. Tem uma questão aqui com o Flash Reverso, né, que não é o Flash Reverso original, o Eobard Town, né? É um outro Flash Reverso. Isso aqui é bem desenvolvido. Então esse quadrinho aqui a gente vê que a fase do Geoff Johns, ela vai ganhando profundidade à medida que você avança. Você lê o primeiro ônibus, você vê que são histórias mais aventuronas, assim, de super-herói, não tem grande profundidade. Nesse segundo aqui você já percebe um adensamento das questões tratadas ao longo da história. Quando o Geoff Johns terminou a sua fase no Flash, ele acabou se afastando do título e ele foi trabalhar com outros títulos, dentre os quais o Lanterna Verde. E lá o Geoff Johns teve uma sacada sensacional, que foi trazer de volta o Hal Jordan, que também estava desaparecido do universo DC. Ele traz de volta o Hal Jordan e ele começa a fazer uma trama extremamente elaborada que vai explicar várias questões em relação à cronologia do Hal Jordan. Por exemplo, por que o Hal Jordan era grisalho? Né? Quem leu os quadrinhos ali nos anos 90 lembra que o Hal Jordan estava grisalho. Por que ele estava grisalho? Né? O que aconteceu para ele ter enlouquecido naquela saga Crepúsculo Esmeralda? O Geoff Johns vai trabalhar todos esses aspectos numa fase que eu sou simplesmente apaixonado, né? A gente torce aí para que a Panini lance o ônibus do Lanterna Verde, a fase do Geoff Johns. Também vai ser sensacional a gente ter isso em catálogo. Eu acredito, não sei, tô dando um chute aqui, mas acho que a Panini vai publicar sim e acho que não vai demorar muito não. Até porque terminou aí o lançamento dos ônibus do Flash, eu acho que em breve aí a Panini deve anunciar. Chute total, não tem informação, é uma fase sensacional, e muito por conta desse sucesso também, o Geoff Johns é chamado a retomar o título do Flash. E aí tem alguns boatos, tá, que dizem que foi uma imposição da Warner para que o Barry Allen voltasse, né? Até por conta do sucesso que estava acontecendo com Lanterna Verde e tal, e tinha alguns objetivos como filme que vai sair agora, né? A coisa da série e tal, então eles queriam que o Barry Allen voltasse. Então o Geoff Johns acaba assumindo novamente o título do Flash nesse momento de trazer o Barry Allen de volta. E aqui está um ponto importante. Havia uma fase que estava transcorrendo e que envolvia, tá, inclusive o Bart Allen, né, que é o neto distante lá do Barry Allen. Ele naquele momento, por um momento ali, ele inclusive se torna Flash, né, acontece uma situação bastante trágica, tá, e isso é citado nesse terceiro volume, tá, eu tô pegando esse aqui porque é mais fácil do que pegar o bitelão lá. Acontece no terceiro volume, mas você não lê essa história porque não foi escrita pelo Geoff Johns, tá. Então eles vão pular essa história, para muita gente poderia ter sido incluída essa história para explicar esses detalhes, mas isso é pulado. Isso cria uma situação nesse ônibus que você vê que algumas histórias, algumas questões ficam um tanto quanto um pouco puladas ali na situação, certo?
Mas o fato é o seguinte, acontece o grande evento da crise final, né? E é nessa situação da crise final em que o Barry Allen vai retornar e vai ter toda uma explicação pseudocientífica para o fato dele ter desaparecido por tanto tempo e agora ele consegue retornar. Logicamente o Geoff Johns vai pegar, né, uma brecha que tem ali em Crise nas Infinitas Terras, usa essa brecha, né, com elementos da própria cronologia do personagem para desenvolver esse momento do retorno do Barry Allen. A gente tem nesse retorno aqui, inicialmente, o trabalho do Scott Kolins, que vinha acompanhando o Geoff Johns nos trabalhos anteriores, todos os dois primeiros ônibus, toda a arte praticamente é feita pelo Scott Kolins, e a gente vê que nos eventos de uma das grandes crises da DC, que foi a crise final, nesse momento o Barry Allen acaba retornando. Então na sequência aqui, né, eu até li já para você, nós temos Final Crisis, Rogues and Revenge, e depois nós temos o Flash Rebirth, ou seja, o Flash Renascimento de 1 a 6. Fazendo uma comparação, porque o Geoff Johns ele fez duas histórias chamadas Renascimento. Ele fez isso com o Lanterna Verde e fez isso com o Flash. O Lanterna Verde, a história Renascimento do Lanterna Verde é espetacular, assim. O Lanterna Verde volta, tem toda uma explicação do porquê que ele retorna, e logo ali no primeiro arco ali, ele tem um confronto contra o Sinestro que é simplesmente de arrepiar, espetacular. Né? A fase do Geoff Johns com o Lanterna Verde, ela já começa realmente prendendo a sua atenção, um momento muito bacana. A fase do Flash, eu já tinha lido numa edição que saiu anos atrás, que é uma edição de luxo da DC, que vinha só com a história do renascimento do Flash, né? Então eu li a fase do renascimento do Flash naquela época e achei a história um tanto quanto picotada. Ela estava entremeada com outros eventos, a própria crise final. Eu achei que ela não teve o mesmo efeito, ela não gerou a mesma empolgação que gerou em mim a volta do Hal Jordan, do Lanterna Verde. Então eu encarei como uma oportunidade de reler esse material agora dentro do Omnibus, né, que tem todo esse arco aí do Renascimento. E ao reler, eu mantive a minha opinião. Eu continuo achando que é uma história um tanto quanto pulada. Ela não consegue gerar na gente aquela emoção, aquela alegria. Pô, que legal, o Barry voltou e tal, aquela coisa, aquela sensação, que é quase um alívio. Quando você lê o retorno do Hal Jordan, pelo menos em mim, provoca quase que um alívio. Né? Falando de outros heróis que retornam, quando eu leio, por exemplo, o retorno do Superman, né? Ou até mesmo a fase do Renascimento, que trouxe o velho Superman de volta, o Superman lá do Byrne, quando ele voltou me deu uma sensação de alívio. Eu não tenho essa sensação com o Barry Allen, tá? Não consigo sentir isso mesmo. E a gente avança aqui para alguns arcos envolvendo sempre a galeria de vilões. É isso aí, os inimigos aqui, sempre ou galeria de vilões ou Zoom, né? O Eobard Town. E vai ter umas histórias aqui envolvendo a questão da ficção científica, viagem no tempo, que é muito legal, muito bem desenvolvido. A gente vai ver no começo aí que depois que o Barry volta, ele tem uma dificuldade de adaptação. As pessoas estão querendo que ele se acalme, se tranquilize, e ele está muito agitado, ele acha que ele precisa fazer tudo ao mesmo tempo. É necessário arrumar uma desculpa plausível para ele ter ficado tanto tempo fora, para que ele volte para o departamento de polícia. Ele que é um cientista da polícia, né? Ele trabalha ali no departamento forense. Ele acaba retornando. E a gente vai ver então que avançamos para um novo arco que vai envolver o Barry Allen, o Wally West também, os corredores de maneira geral, e também a galeria de vilões na Noite Mais Densa, Blackest Night, né, que é originalmente um grande arco do universo DC de um modo geral, mas que está muito conectado com a cronologia do Lanterna Verde. Então a gente vai ver na fase aí Blackest Night, a Noite Mais Densa, o surgimento do Necron, né, e toda uma gama ali, essa coisa de divisão dos anéis, que é uma invenção de Geoff Johns, as várias cores, os espectros de cores do anel, vai aparecer os anéis negros, que são anéis da morte, né, e várias pessoas serão ressuscitadas e tal. É engraçado porque nessa época tinha muita gente morrendo e ressuscitando rapidamente, e apesar de parecer uma coisa muito fajuta e tal, quando você lê na revista do Lanterna Verde A Noite Mais Densa, eu acho simplesmente espetacular A Noite Mais Densa, né? A gente fala de grandes sagas do universo DC e acaba esquecendo algumas sagas que são mais recentes. Isso aqui é de 2010 pra frente, né? Mas que é realmente muito boa. A Noite Mais Densa, para quem leu, sabe,
É um espetáculo, né? E compensa, no caso do Lanterna Verde, porque é ali que você vai ver o principal da história, vale a pena você ler as histórias antes ali, que teve a Guerra dos Anéis, e depois você tem a Origem Secreta, chega na Noite Mais Densa, aquilo vai fazendo um grande aglomerado de informações e tal, e cara, é sensacional, é uma saga realmente muito boa, e a gente vai ver a participação do Flash nessa saga, e é uma participação muito bacana, ele inclusive consegue, em determinado momento, o Barry utiliza um anel azul, né, que é o anel da esperança, da Tropa da Esperança, a Tropa Azul é a Tropa da Esperança, ele usa esse anel azul para auxiliar, inclusive, ali na batalha contra os zumbis, né? São espécies de zumbis que o Necron ressuscita lá com os anéis negros e tal. E a gente vai acompanhar essa história correndo aí, tá bom? Depois a gente vai ter histórias que são, digamos assim, consequências da Noite Mais Densa, porque depois da Noite Mais Densa, várias figuras acabaram ressuscitando, está conectado com o Dia Mais Claro. O Dia Mais Claro, ele é muito mais do que uma outra saga da Noite Mais Densa, ele é um fechamento da Noite Mais Densa, ele dá algumas explicações e tal, tanto que não é uma saga nem de perto tão boa quanto a Noite Mais Densa. É uma saga que serve muito mais para ajeitar, acertar alguns pontos do que ter aí um novo momento, um grande evento nos quadrinhos, né? E nesse período a gente vai ver que alguns vilões voltam, há uma reorganização no universo DC e, por consequente, no universo do Flash. E é muito interessante porque nessa sequência de eventos acontecem algumas coisas na história, na narrativa, que você acaba deixando passar. Assim, não são coisas particularmente interessantes que prendem a sua atenção, que não te dão aquele estalo do tipo, pô, cara, isso aqui é importante cronologicamente, mas que sim, tem importância cronológica e a gente vai ver isso à medida que a história avança e adentra naquilo que é chamado de Flashpoint, né? O Flashpoint também está aqui nesse encadernado, nesse volume, a série Flashpoint completa, Flashpoint que virou aquela animação que você consegue assistir lá na HBO, que é uma animação sensacional, né? Tem algumas mudanças ali em relação ao quadrinho, mas é muito bacana também, né? E que é uma das fontes, uma das bases para esse filme do Flash, né? Essa coisa de uma terra paralela, do Barry tentando voltar no passado. Eu inclusive vou fazer um vídeo aqui comparando o Barry do filme com o Barry do quadrinho, tá? Eu vou fazer um comparativo dessas duas personalidades, se eles são parecidos. O Barry do filme é igual ao Barry do quadrinho ou vice-versa. Eu vou comentar isso em vídeo em breve aqui no canal, tá? Mas o fato é que a gente vai acompanhar, então, todo esse desenrolar desse drama do Barry tentando voltar no passado. E a explicação, o modo como é trabalhado isso no quadrinho, me agrada bastante. O jeito, por que o Barry voltou do passado? Tem uma explicação que eu acho muito curiosa. O desenrolar da história é muito interessante, né? O Barry de repente se vê num outro mundo, ele entende que não é o mundo dele, ele encontra com a mãe dele tá viva e tal, então ele descobre que ele não tem mais os poderes e ele vai em busca de tentar solucionar, né, a situação que está ali acontecendo, esse mundo que ele desconhece. Ele vê que tem uma coisa muito errada acontecendo, tem uma coisa muito ruim acontecendo, porque a Mulher Maravilha vai para o confronto com o Aquaman, eles estão em guerra, e isso provavelmente vai significar assim, uma grande catástrofe para a civilização. O Barry, ele então tem o problema de tentar entender que mundo que ele tá, por que está acontecendo tudo aquilo, né? E ao mesmo tempo ele tem aquela possibilidade de rever a mãe, né? E ao mesmo tempo tem a situação de um conflito planetário praticamente acontecendo. Ele vai atrás do Batman, né? A única pessoa que ele acredita que pode ajudá-lo nessa situação. Ninguém conhece o Superman, não existe Liga da Justiça. Ele tenta então contatar o Batman e aí a gente tem todos os envolvimentos dessa história do Flashpoint. Flashpoint também saiu não faz muito tempo aqui no Brasil, num encadernado separado, encadernado dentro da linha Grandes Eventos DC, né? Uma coleção que está em voga ainda, saiu faz pouquinho tempo mesmo. E aí eu fui lá e li o encadernado na época que comprei, faz pouco tempo isso, e aí fui reler agora dentro do Omnibus, né, para ver se eu tinha a mesma impressão. E no caso do Flashpoint, a história melhorou muito para mim, porque tendo lido os eventos anteriores, né, não é que ela faz grandes revelações. Você pode ler a história Flashpoint separada, você vai compreender na boa, mas lendo aquela sequência de histórias, aquela sequência narrativa, ela me deu mais elementos para compreender melhor, né, essa fase aí do Flash. Portanto, por tudo que eu te expliquei aqui até agora, tá, o Omnibus do Flash volume 3,
ele é diferente dos outros dois conceitualmente. Tá? A gente olha uma sequência e vê que é do Flash, tende a imaginar que é de fato uma sequência de histórias, e na verdade não é. O primeiro e o segundo, sim, eles compõem um volume ali, uma sequência, tal, que é a fase do Wally West, mas o terceiro volume, ele é um material que ele pode ser lido à parte. Isso é muito interessante, tá? Claro, você podendo ler na sequência os 3 volumes, ótimo, né? Ótimo. Mas digamos que você esteja realmente muito interessado em saber mais detalhes a respeito da história que baseou o filme, ou você só quer ver realmente esse momento do retorno do Barry Allen. Não necessariamente você precisa gostar do filme, mas você pode querer saber do retorno do Barry Allen especificamente. De repente você quer ler o Renascimento, o Flashpoint, você fala, cara, de repente eu não me interesso por ler a fase do Flash do Wally West. Não sei se é o seu caso, tá? Se você não se importar com isso aqui, ó, com o fato de que ele vai colocar volume 3 aqui, você pode ler o terceiro separado, tá? Eu diria inclusive o seguinte: quem está realmente muito no hype, que essa coisa do filme e tal, tá querendo ler o ônibus do Flash para entender todo esse contexto, você pode começar pelo terceiro, tá? Esse é um raro caso em que isso é possível. Você pode começar pelo terceiro e depois você pode ler o primeiro e o segundo. Acho muito estranho você deixar um volume só ali, o terceiro, na sua estante. Eu não conseguiria fazer uma coisa dessas, tá? Mas se você tá querendo uma prioridade na leitura, de entender, você pode começar pelo terceiro e depois você retorna lá na fase do Geoff Johns com o Wally West, o primeiro e o segundo, e tudo vai se conectar na sua cabeça, você vai conseguir compreender na boa, porque o que conecta todo esse material, esses 3 volumes, na realidade é muito mais a figura do Geoff Johns do que propriamente do Flash, porque nitidamente é outro momento, é outra fase, é outro personagem, inclusive, né? Não é o Wally West, é o Barry Allen. O Wally, inclusive, ele vai ficando bem escanteado nessa fase do Johns. O Johns foca bastante na figura do Barry Allen e o Wally quase não aparece. Ele aparece assim, ele tem algumas poucas passagens, algumas poucas situações, até no começo ali, quando o Barry volta, eles até atuam juntos ali numa trama, né, que tá envolvendo ali o Flash Reverso e tal. Mas assim, daí a pouco o Wally desaparece e ele vai dar um alôzinho daqui a pouco e ele é escanteado mesmo. A história passa a ser cada vez mais focada no Barry Allen. Então você pode, repito, ler o terceiro primeiro, tá? Se você tá muito nesse hype. Além disso, esse terceiro volume, ele vem bem carregado de extras. Ele tem muito material adicional, diferentemente da maioria dos ônibus. Nele você vê várias referências ao Flashpoint, tem mapas, tem guias, tem cronologia do universo do Flashpoint. Você encontra várias imagens e artes dos personagens, né? Inclusive com infos desses personagens que vai compor essa fase aí do Barry Allen, da galeria de vilões. Você vai ter mais detalhes a respeito, você vai ter inclusive artes, né, que mostram ali esculturas, né, que foram feitas para esse personagem e para esses personagens que compõem esse universo do Flashpoint. O Flashpoint definitivamente é uma saga que ele talvez não tenha feito o mesmo barulho que outras grandes sagas do universo DC, mas é fundamental, porque ele fez realmente um reboot ali no universo DC, ele mudou, né, que depois teve que ser explicado, mas isso é papo para uma outra hora. Mas o Flashpoint, ele trouxe uma reviravolta para o universo DC, que vai dar início depois àquilo que a gente conhece como os Novos 52. Então, é um ônibus que ele tem esse material que é muito importante para entender cronologicamente. Do ponto de vista da narrativa, o Flash, ele é um personagem que sempre vai ter essa falsa ficção científica, né? Essa pseudo-ficção científica, com viagens no tempo, com vai para lá, vem para cá. E as explicações que são dadas, né, deixam a gente meio assim cabreiro, porque fala, pô, mas isso aqui faz sentido nesse universo? Pro Flash praticamente tudo faz sentido, porque você pode dar uma explicação do paradoxo, do fluxo, não sei o quê, da força de aceleração. Então, toda vez que eu vou ler as histórias do Flash, eu vou ler com a ideia de ler uma aventurona que tem um pesado nível ali de conteúdo de ficção científica. Nesse sentido, esses ônibus, os 3, tá, e mais particularmente o terceiro, são muito bacanas, são muito legais, tá? Os desenhos no terceiro, inclusive, eles são alterados. A gente tem outros artistas trabalhando, até porque na série do Flashpoint, né, a gente tem na fase do Renascimento, por exemplo, o Ethan Van Sciver, que estava trabalhando com Geoff Johns ali nos títulos do Lanterna Verde. A gente vai ter o Andy Kubert fazendo a parte do ponto de ignição. Então são outros artistas. As artes, de modo geral, me agradam bastante. Em especial, eu sou fã da arte do Ethan Van Sciver. Acho que ele desenha demais, assim.
e a arte tá muito bonita. Então, galera, é o seguinte, as histórias do Flash, os 3 ônibus, tá? Eles são histórias de aventura, tá? Você não vai ler aqui um Cavaleiro das Trevas, um Watchmen, um quadrinho que você vai, meu Deus, vai explodir sua cabeça, ler a melhor coisa da vida. Não é essa a proposta. A proposta é você acompanhar as tramas ali envolvendo a família Flash, vamos dizer assim, porque os 2 primeiros volumes você tem o Wally West, ali você vai conhecer os filhos, a esposa e tal, tem, né, a questão do nascimento dos filhos num dos ônibus, você vai acompanhar todo esse desenvolvimento do personagem. E no terceiro você vai acompanhar o retorno de um ícone dos quadrinhos, né, porque o Barry Allen, ele é um ícone, ele é o cara que inaugurou a Era de Prata, ele é o cara que praticamente inaugurou o multiverso, e ele é sabido dentro do universo DC que os Flashes são os pivôs de toda a grande transformação do universo, né? É um personagem muito importante e esse terceiro ônibus, ele passa justamente essa percepção, essa ideia, ele nos mostra como realmente o Barry Allen é importante. Gostei demais do ônibus fechando a série, não o colocaria como um dos melhores da DC, inclusive eu fiz um programa aqui recentemente no canal onde eu mostrei ali o que seria o meu top 5 publicações de ônibus da DC pela Panini aqui no Brasil até esse momento, tá? Provavelmente esse programa será atualizado daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, porque outros títulos estão vindo por aí, tá? Mas é um ônibus que vai agradar. Uma pergunta que eu recebo muito frequentemente é se ele é um material adequado para quem está querendo começar a ler, né? Pô, tô começando a ler ônibus agora, ou tô começando a ler quadrinhos agora, o do Flash é uma boa pedida? Com certeza. Ah, se eu puder indicar um material para quem está iniciando o universo de quadrinhos e essa pessoa faz questão de ler ônibus, a primeira atacada com certeza é o ônibus do Flash, porque são histórias que apesar de ter toda essa questão de ficção científica, esse vai e volta cronológico, especialmente no terceiro, isso é feito de uma maneira também ao mesmo tempo muito simples. Ou seja, você não precisa conhecer cronologicamente com profundidade, né? Provavelmente esse material vai incitar você a ler Crise nas Infinitas Terras, se você ainda não leu, né? No futuro lê aí também Lanterna Verde, a fase lá da Noite Mais Densa e outras sagas que eu citei aqui. Mas a priori não é nada que você não compreenderá, né? Então assim, é um material que é bastante indicado para quem está começando a ler. Pô, eu quero conhecer o personagem. Não tem, na minha opinião, tá? Uma série melhor para você conhecer esses personagens do que os ônibus, somado aí também com a saga que tá no volume 1, tá saindo, né? Poxa, Charles, posso só ler a saga? Claro, a saga também é uma excelente opção. Agora, de tudo isso, a melhor opção que você faz é aproveitando a promoção desse momento da loja Mundos Infinitos, a queridinha do Brasil, nossa crush, que está com uma promoção espetacular de 30% de desconto, e essa promoção exclusiva é só pelo link aqui na descrição. É só pelo link. Eu falei no vídeo aqui recentemente, foi uma coisa fofa. É só que teve gente que foi lá no site e viu. Não, Charles, realmente está lá 20%. Estou 30% de desconto, é só aqui pelo link, tá? Você vai ter acesso, inclusive, a comprar quadrinhos em pré-venda. Tem ônibus, edições absolutas, encadernados na pré-venda. Você pode aproveitar esse momento para comprar os seus quadrinhos da DC. Essa promoção é da DC, tá? Com 30% de desconto. Você pode fazer o combo, comprar os 3 ônibus lá na loja Mundos Infinitos e aproveitar esse super desconto, até porque a partir de R$200 o frete é grátis para todo o Brasil. Então aproveite essa promoção, não perca essa oportunidade, tá bom? Lá na Mundos Infinitos você consegue, inclusive, cupons específicos para situações específicas. Você vai clicar aqui no link, faça o seu cadastro, conheça a área de cupons VIP. Essa área você não encontra no site da loja, é uma área VIP nossa, que é só de quem é seguidor inscrito aqui no canal no YouTube. Inclusive, você já fez sua inscrição, que eu pedi isso lá no começo do programa. Você vai entrar aqui, clicar nesse link, adentrar essa área VIP, conhecer os cupons de desconto que tem disponíveis para você e utilizar, né? Aproveitar aí esse cupom de desconto de 30%, esse cupom que é exclusivo por tempo limitado, aproveita para comprar os 3 ônibus. Dizendo assim, ó, nítido, claro e objetivamente, vale a pena ter os 3 ônibus do Flash? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Certamente esse material vai te trazer muita diversão. É um material que daqui a algum tempo você vai querer reler, porque ele é divertido, tá? Não é porque é aquele quadrinho que você leu e não entendeu alguma coisa, vou reler para entender mais, não. Mas é um quadrinho que você vai ler, sabe? Você que trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, você não quer ler uma coisa muito pesada, você quer ler um negócio para desestressar, um negócio para descansar, para relaxar. Quer ler uma aventurona divertida antes de dormir? Cara, esse ônibus do Flash é muito legal. Poxa, eu tô começando, eu sou adolescente, né?
Tô começando a ler quadrinho agora, pode começar por... Pode também, você vai curtir demais o personagem, você vai gostar demais do que você vai acompanhar nestes 3 ônibus, fechou? É uma excelente coleção pra você, aproveite na Mundos Infinitos, a gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!